Olá, amigo, visitante, membro do nosso canal Redemptoris Mater. Seja muito bem-vindo. É com muita alegria que o recebemos aqui. Ficamos muito contentes de estarmos juntos com todos. Esse espaço foi criado para partilhar conteúdos que possam nos inspirar mais na fé, nos edificar e para a nossa formação e aprofundamento. Se você se sentir tocado pelos conteúdos que nós compartilhamos aqui, pedimos que não se esqueçam de se inscrever no canal e acionar o sininho, para não perderem nenhuma novidade. Se houver pessoas que acreditam que também gostariam desses conteúdos, não deixe de compartilhar com elas. É o nosso convite. Que a Mãe do Redentor interceda por nós. Deus abençoe muito você e sua família. Hoje queremos falar de uma crença. A crença de que o trabalho é uma punição pelo pecado. Muitos embasam essa teoria naquela condenação divina de Adão depois do seu pecado, no livro do Gênesis, capítulo 3, versículos 17 a 19, em que Deus disse: Maldita seja a terra por tua causa, tirarás dela com trabalhos penosos o teu sustento todos os dias da tua vida. Ela te produzirá espinhos e abrolhos, e tu comerás a erva da terra. Comerás o teu pão com o suor do teu rosto, até que voltes à terra da qual foste tirado. Essa passagem parece mesmo traçar um prognóstico triste de longo prazo para as condições do trabalho humano e retrata a fadiga do trabalho como uma punição pelo pecado. A punição, contudo, não está no trabalho em si, mas nas duras condições que o tornam tedioso, frustrante, árduo. O trabalho em si era uma das bênçãos originais de Deus. Desde o começo da criação, o homem teve que trabalhar. Antes do pecado, Deus formou Adão com o barro da terra e criou para ele e para a sua descendência esse mundo tão belo, para que o trabalhasse e guardasse. Diz o Gênesis capítulo 2, versículo 5, que Deus fez Adão porque não havia homem que cultivasse a terra. Podemos até comparar com uma vaga de emprego, uma descrição do cargo e uma tarefa a ser executada. E foi o próprio Deus que criou o candidato perfeito para esse posto. Tudo isso aconteceu quando o mundo ainda não conhecia o pecado nem a infelicidade. Deus fez o homem e a mulher para o trabalho. Logo, eles não poderiam encontrar realização fora dele. E fez o trabalho por causa do homem e da mulher, porque era através dele que eles se poderiam tornar verdadeiramente semelhantes a Deus. O próprio trabalho é um dom e torna as pessoas cada vez mais parecidas com Deus. O próprio Gênesis representa Deus entregue ao trabalho ao criar o mundo. No capítulo 2, versículo 2, diz: Tendo Deus terminado no 7º dia a obra que tinha feito, descansou do seu trabalho. Portanto, o trabalho é em si mesmo algo divino e é uma atividade divinizante para aqueles que foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Quando os seres humanos trabalham, compartilham a vida do Criador, que fez a terra do nada e quis que a criatura a trabalhasse e guardasse. Quis que o trabalho se tornasse um ato de cooperação no ato criador. O preceito de Deus a Adão de cultivar o jardim e guardá-lo se exprime por meio de 2 verbos hebraicos, abodá e chamar, ambos muito ricos e com um duplo sentido, que aparecem juntos em outros lugares da Bíblia, sempre para descrever os deveres dos levitas, a antiga tribo sacerdotal de Israel. O verbo abodá, traduzido por servir, tem no hebraico o duplo significado de trabalho manual e de ministério sacerdotal, ou seja, serviço do culto. E pode também sugerir os dois ao mesmo tempo. O verbo chamar significa conservar ou guardar e descreve a proteção que os levitas deviam dispensar ao lugar sagrado, ao tabernáculo, que era guardado por eles e preservado da contaminação. Muitos estudiosos acreditam que o autor do livro do Gênesis pretendeu sugerir tudo isso na história da criação de Adão. Deus fez Adão para trabalhar
e para que fosse um sacerdote do templo do cosmos, do universo inteiro. Não eram atividades separadas. Antes do pecado, Adão desfrutava de unidade de vida. O seu trabalho estava ordenado para adoração a Deus e era como que um ato de adoração. Quando o autor sagrado diz que Deus trabalhou 6 dias e no 7º descansou, santificando-o, está dizendo que Deus plasmou o ritmo sabático na própria estrutura da criação. Nós trabalhamos para podermos adorar de modo mais perfeito. Adoramos enquanto trabalhamos. Os primeiros cristãos procuravam uma palavra para descrever a sua adoração e escolheram liturgia, que tanto podia indicar uma adoração ritual como o serviço público, como o trabalho dos varredores de rua ou dos homens que acendiam lampiões de rua à noite em outros tempos. Para uma pessoa verdadeiramente religiosa, adorar a Deus constitui a razão e a finalidade do trabalho. E nós distinguimos adoração e trabalho por causa da fragilidade da natureza humana, que não consegue fazer mais de uma coisa cada vez. A alternância entre erguer as mãos em oração e usar as mãos no trabalho é o sucedâneo humano para aquela vida divina una e simultânea, em que o trabalho é adoração e a adoração é a atividade mais elevada possível. E liturgia cobre os 2 significados. O trabalhador, portanto, é uma imagem de Deus. Como Deus é eterno, a sua atividade é simples e una. Como nós vivemos no tempo, temos uma atividade diferenciada e tantas vezes dispersa. Mas compartilhando a vida de Deus, as nossas vidas começam a adquirir uma simplicidade, uma unidade entre trabalho e adoração. Os cristãos não devem se confundir e colocar o trabalho e a oração em compartimentos separados. É uma tentação. A tentação de levar uma vida dupla, a vida interior, de relação com Deus, de um lado, e a vida familiar, profissional e social, cheia de pequenas realidades terrenas, de outro lado. Precisamos devolver à matéria e às situações aparentemente mais simples e vulgares o seu nobre e original sentido, colocá-las ao serviço do reino de Deus. É o que Jesus fez. Trabalhou muito simplesmente como carpinteiro. Marcos 6 retrata como os vizinhos de Jesus, da cidade de Nazaré, perguntavam-se: não é ele o carpinteiro? E Mateus fala no filho do carpinteiro. Jesus mesmo disse: meu pai não cessa de trabalhar, e eu também trabalho. O seu trabalho era uma só coisa com a sua vida divina, com a sua divina adoração ao Pai. Estava continuamente criando, redimindo e santificando o mundo, unido ao seu Pai no amor do Espírito Santo. Cada uma das suas ações da vida terrena era uma manifestação terrena dessa atividade, una, simples e eterna, serena e dinâmica de Deus. Portanto, todas as coisas que ele fez foram redentoras, não apenas o seu sofrimento e morte na cruz. As horas que ele gastou na carpintaria também tiveram um valor redentor e uma eficácia reparadora. Ofereceu o seu trabalho a Deus e todos os seus atos trabalharam para salvar o mundo. Jesus viveu o sacerdócio que Deus concebera para Adão e para todos nós na terra. Como em todas as coisas, também nisso ele é nosso modelo. E pelo batismo e pela Eucaristia está unido a nós. Por isso, participamos de sua vida. Ele trabalha em nós e nós trabalhamos nele. Podemos oferecer nosso trabalho como uma oferenda sacerdotal, como um sacrifício redentor, em benefício de nossos familiares, vizinhos, colegas, amigos e de todo o mundo. Tudo isso, se bem feito e oferecido a Deus, alavanca a causa da criação divina e alcança a redenção do mundo. Jesus não esteve livre do sofrimento na sua vida terrena de trabalho. Os seus esforços foram custosos, como os nossos são. Ele também sofreu incompreensões, falsas acusações, inveja e no Calvário uma aparente derrota.
Ele pagou uma dívida que ele não tinha, porque nós tínhamos uma dívida que não podíamos pagar. Mas não meramente como nosso substituto. Se fosse um mero substituto, poderíamos nos perguntar por que ainda temos que carregar o peso da punição pelo pecado de Adão. Por que o nosso trabalho ainda tem de ser custoso? Mas Cristo foi o nosso representante e não o nosso substituto. A sua paixão salvadora foi em nossa representação e por isso não nos exime do sofrimento, mas confere ao nosso sofrimento uma força divina e um valor redentor. Por isso São Paulo podia dizer: alegro-me nos meus sofrimentos por vós e completo na minha carne o que falta à paixão de Cristo pelo seu corpo, que é a Igreja, em Colossenses 1, versículo 24. Jesus não erradicou o sofrimento, mas nos tornou capazes de sofrer como ele sofreu. Assim, o nosso trabalho é custoso, mas, na realidade, o seu custo não é maior do que os seus benefícios, porque estes são concedidos por Deus Todo-Poderoso. E são benefícios e graças que podemos aplicar não apenas em favor dos nossos familiares, mas de todas as pessoas do mundo inteiro, pelos vivos e pelos mortos, pelo eterno descanso de nossos antepassados, pela perseverança dos nossos descendentes na fé. E podemos viver uma alegre esperança de que todas essas pessoas virão igualmente a rezar e a oferecer o seu trabalho por nós. É o que o Credo chama a comunhão dos santos.